Nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar melhor para concurso público, para o Enem, para qualquer coisa na vida. E eu sei que essa informação é uma daquelas que faz um boom na sua cabeça. Sabe aquelas explosões que podem mudar de vez o rumo da sua vida, porque você vai entender coisas básicas, coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. Você vai ser uma criatura especial. Então eu peço que você fique até o final, porque o que eu tô te dizendo aqui, eu custei a aprender. Eu gostaria que alguém chegasse para mim lá no ensino médio, lá no ensino, talvez fundamental não, mas lá no ensino médio me mostrasse essas coisas incríveis que eu vou te mostrar agora. Se você aprender o que eu vou te falar agora, você vai conseguir passar em qualquer concurso vestibular. O céu vai ser o seu limite, mas você tem que entender direitinho. Então pega um papel, pega uma caneta, vai anotando o que eu vou falando, porque essas informações vão realmente mudar a sua vida. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes. Depois de passar em diversos concursos, criei aqui o canal Próximos Concursos, tem o site próximosconcursos.com, e a minha maior alegria é ver pessoas aprendendo a aprender e passarem em concurso público e terem toda a estabilidade, tranquilidade e segurança que os cargos públicos oferecem. E para entender melhor a dinâmica do nosso vídeo, vai ser meio um bate-papo entre amigos. Eu não vou estar falando palavras muito elaboradas, vou falar alguma coisinha errada, vou errar uma concordância, mas porque eu quero. Eu estou conversando com amigos, então vou ficar despreocupado em manter a elegância, ok? Bom, vamos lá então. Eu vou começar mostrando para vocês como eu estudava lá no ensino médio, na faculdade, nas aulas de inglês. Eu imaginava que eu aprenderia as coisas pela repetição. Então o que eu fazia? Eu lia, eu relia, eu lia mais uma vez, eu olhava as questões, eu fazia as questões uma vez, repetia as questões mais uma vez e ficava repetindo e repetindo aquilo sem parar. A mesma coisa acontecia com a língua inglesa. Eu estudei num curso que ele trabalhava muito a repetição, o método audiovisual. O que acontecia? Eu achava que eu ficava repetindo as palavras, uma hora eu entendia, até meio que funcionava, mas gramática eu era muito ruim. Por quê? Porque gramática você vai precisar de aprender de uma forma diferente, que é a forma que eu já vou te mostrar. Então basicamente eu estudava do jeito errado. E qual é o jeito errado de estudar? Bom, é você assistir a aula, é você ler a aula, no caso o material escrito, é você ver uma videoaula, é você repetir e repetir aquela informação como um papagaio, até de repente você entende o conteúdo, mas você achar que pela repetição, como se fosse um mantra, você vai conseguir aprender. Qual é a forma correta, não vamos dizer correta, mas mais eficiente de aprender, que é a que vai dar o boom na sua cabeça? É o aprendizado ativo. E que porcaria é essa de aprendizado ativo, Wagner? Bem, eu te explico tranquilamente, eu só peço que você fique até o final para entender direitinho como ele funciona para conseguir aplicar na sua vida. O aprendizado ativo ele tem 3 características. Uma delas é a participação, ou seja, você tem que se sentir parte do aprendizado. Colaboração, de alguma forma você vai ter que colaborar para o seu aprendizado. E aplicação na vida real. Quanto mais aplicado na vida real aquele conteúdo que você está aprendendo, mais ele vai ser ativo. Eu sei, tá abstrato, mas a gente já vai garimpar isso aqui melhor. Como é o aprendizado passivo? É como eu estudava. Eu sentava na frente de um professor ou na frente de uma videoaula e achava que aquelas informações magicamente entrariam na minha cabeça e tudo bem. Depois fazia uns exercícios e beleza. Depois eu ia repetir aquela leitura que ele me passa, aquela apostila, e ou faria um resumo, ia repetir aquele resumo e a coisa ia entrar na cabeça. Mas não é bem assim, gente. Bom, basicamente, para você aprender bem uma coisa que vai fazer a diferença, que vai te ajudar a passar em qualquer coisa, o seu cérebro faz 2 perguntas. Primeiro, eu entendo isso. Segunda pergunta, beleza, eu entendo isso, ele vai para a fase 2. Eu preciso disso?
Se o cérebro já responde, eu entendo isso, não, ele elimina aquela informação, você não vai reter aquela informação. Se ele responder, eu entendo isso, ok, mas eu preciso disso, não, ele vai eliminar aquela informação. Então, de alguma forma, você vai ter que sinalizar para o seu cérebro que aquela informação você entende, ou seja, você vai ter que compreender o conteúdo e, além disso, você vai ter que mostrar, porque isso aqui tudo é inconsciente, não funciona com a nossa consciência. Você vai ter que mostrar que você realmente precisa daquela informação. Quando o seu cérebro pergunta, eu entendo isso, o que ele quer fazer? Imagine que sua cabeça, sua memória é um monte de caixinhas e gavetas. Ele quer achar uma gaveta anterior para colocar aquela informação. É como se você tivesse um grande arquivo, tem uma informação nova, ele quer saber, onde eu coloco essa informação. Se ele achar uma caixinha que se encaixa perfeitamente, ele vai dizer, eu entendo isso. Vamos imaginar que você está aprendendo uma nova fórmula matemática super complicada, mas ali no meio você viu multiplicação. O seu cérebro, a sua mente vai rapidamente procurar o arquivo da multiplicação, abrir, olha, essa informação tem aqui. Então essa parte eu entendo. É mais ou menos isso que ele vai fazer com todas as suas informações. Ou imagine que você está estudando direito, aprendeu um conceito, uma lei nova, o que ele faz? Ele vai lá na caixinha do direito, abre ela lá e procura, olha, tem alguma informação parecida com isso aqui para eu entender? Tem isso aqui, tem relação com isso aqui. Beleza, vou botar nesta caixinha. Falando bonito, seu cérebro precisa de uma base de conexões neurais para colocar a informação. Basicamente, você precisa de caixinhas anteriores, caixinhas predispostas, para conseguir colocar a informação lá. Porque vamos dizer que se você aprende uma coisa nova ou é exposto a um conteúdo novo, seu cérebro não acha uma caixinha correspondente, vamos dizer que você nunca aprendeu divisão, aparece aquilo, seu cérebro não acha a caixinha da divisão, o que ele vai fazer? Vai jogar a informação fora. Ou você não sabe não tem a mínima ideia o que significa uma lei complementar, seu cérebro vai lá procurar o que é isso, não acha aquela caixinha, ele vai jogar a informação fora. Por quê? Porque você precisa ter uma caixinha da lei complementar e entender o que é aquele conceito para conseguir adiante estudar mais profundamente o assunto. O primeiro passo para tudo que você vai aprender é ter uma base de caixinhas. Você vai criar uma informação básica, uma informação sólida para o seu cérebro ter onde colocar a informação. E um dos grandes erros que eu vejo, a maioria das pessoas no aprendizado, elas tocam para frente sem ter a base. Eu sei que no começo é difícil, dá para tocar um pouquinho para frente, mas algum tipo de base você precisa. Por isso que eu sou totalmente contra o estudo inverso, que é aquilo que você começa pelas questões e depois vai para a teoria. Se você não tem uma base de conexão neural, esse estudo não funciona, só vai fazer você desistir de estudar. E por isso que estudar para concurso, ou estudar para o vestibular, para o Enem, seja o que for, no começo é difícil, porque construir essa base de conexões neurais, construir essas caixinhas, construir essas informações, dá um trabalho no início. Mas é como se fosse uma bola de neve. No início vai lento, mas ela vai... Cada voltinha que ela dá, ela aumenta muito a quantidade de conteúdo. Quando você vê, tá um avalanche, porque a informação se multiplica rapidamente. Quando você tiver muitas caixinhas se conectando, porque elas depois se conectam, a informação é processada e armazenada muito mais rapidamente. Então, o que o seu cérebro faz quando você pergunta, eu entendo isso? Ele procura informações correlatas para se conectar e fazer os links para colocar na caixinha correta. Mas lembra outra pergunta muito importante? Eu preciso disso. Quando nós lidamos com milhões, milhares de informações, não é tudo que o nosso cérebro armazena. Ele meio que faz uma autolimpeza. Ele vai, procura a caixinha, eu entendo isso. Isso é útil? Ok, vou armazenar. Isso não é útil? Vou colocar na lixeira. Rasgo e jogo fora. Então, a nossa tarefa é fazer que a nossa mente, o nosso cérebro entenda que aquela informação é importante e mande para a memória de longo prazo
e deixa armazenada na nossa caixinha do conhecimento. Mas como fazer com que essa informação vá para a memória de longo prazo? Basicamente, nós temos duas formas. Uma delas é um grande impacto emocional, tanto é que todos os momentos cruciais da sua vida você lembra bem, um primeiro beijo, um momento emotivo muito grande, quando você se formou, quando alguma coisa boa ou ruim aconteceu, você se lembra muito bem. Por quê? Um grande impacto emocional sinaliza o cérebro que aquela informação é importante. Mas estudar nem sempre tem um grande impacto emocional. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos repetir aquela informação, mas não de uma forma passiva, repetir de uma forma ativa e participar ativamente do nosso estudo, que é o que a gente já vai ver. Que é o aprendizado ativo, é você botar a mão na massa, é você participar do estudo. Mas como participar? Eu estou assistindo uma videoaula, estou lendo uma apostila, como eu posso participar? Você pode participar de maneiras muito tranquilas. Se você está numa aula presencial, pergunte, faça questionamentos. E se não participar verbalmente, participe na sua cabeça da aula. Não se desligue, não viaje. Uma das formas mais tranquilas de fazer isso é ficar anotando enquanto o professor fala aquilo que você entende do assunto, os conteúdos explicados, fazer os tópicos para entender todo o desencadeamento de ideias. Então uma sugestão é não assista a aula sem de alguma forma participar dela. Vá fazendo um resumo da aula do que o professor fala, faça os tópicos, faça perguntas, faça questionamentos internos. Enquanto o professor explica, tenta linkar com as suas caixinhas anteriores, tente estar atento e participativo. A informação não vai entrar na sua cabeça se você ficar simplesmente ali, ouvindo a informação e retendo a informação. E sem reter, você tem que reter participando. Da mesma forma, no seu estudo sozinho, as leituras, você deve participar ao máximo da leitura. Talvez sublinhe as informações mais importantes. Eu sei que alguns estudos dizem que não é tão efetivo, mas para a sua participação ativa ele é efetivo. Faça um resumo, faça um mapa mental. Você tem que estar atento e participando o tempo todo da informação. Se você só lê, você não vai reter isso. Eu vou dar aqui um exemplo prático, muito prático, de um aluno de medicina de Cambridge. Um dos primeiros lugares, o cara é fera mesmo. O que ele fazia? Claro, todo estudo ativo ele dá mais trabalho que o estudo passivo, mas é um investimento. Você tem mais trabalho no começo, mas mais retorno. Ele pegava, no caso ele já se formou, todo o conteúdo. Se você sabe medicina, tem muito conteúdo. E fazia todo o conteúdo de forma de pergunta, sem as respostas. Todo o conteúdo, pegava a apostila dele e fazia toda ela, o livro, em forma de perguntas. Tudo, basicamente tudo. E de tanto em tanto tempo ele vai nessas perguntas e coloca uma cor diferente. Se ele sabe a informação, deixa azul. Se sabe mais ou menos, deixa verde. Se não sabe, deixa vermelho. E de tanto em tanto tempo ele revisa, num arquivo Word mesmo, de tanto em tanto tempo ele revisava essas questões. Não posso... É óbvio que você sabe que ele foi nos primeiros lugares da turma. Você pode fazer isso? Pode, não necessariamente este método, mas foi uma forma que ele encontrou de participar. Por quê? Ao elaborar as perguntas, ele já estava sendo ativo no seu aprendizado. E ao revisar aquelas questões, ele também estava sendo ativo no aprendizado. E uma das formas que eu sugiro para você ser mais ativo no seu aprendizado é não iniciar pela videoaula. Geralmente os cursos preparatórios para concursos e vestibulares te dão material escrito e uma videoaula, uma aula presencial. Antes de ir para a aula, já estude o material escrito, já faça o seu resumo, já faça o seu mapa mental, já faça o que for, ou já faça a sua lista de questões como o aluno de Cambridge, já esteja com tudo preparado. Para quando você for à aula, você só compilar as informações, você vai ver que você vai entender muito melhor o que o professor está falando e já vai aproveitar aquele momento para uma revisão.
E como você vai estar entendendo, o cérebro já vai achar uma caixinha anterior, você vai ver que a sua retenção de informação vai ser muito, mas muito maior. Agora, alguns métodos de estudo bastante passivo. Leitura e releitura não costuma funcionar muito bem. Apenas passar um marca-texto sem pensar muito naquilo também não funciona bem, ou seja, sublinhar, riscar o texto. Se você não estiver pensando, se você não estiver elaborando aquelas informações, não costuma funcionar bem. Resumir ou anotar funciona somente se você fizer de uma forma mais ativa. Porque muita gente resume a nota sem pensar naquilo. Olha só as informações e vai copiando sem estar participando. Você tem que ativamente saber anotar e saber resumir. Ou seja, você tem que estar ativamente participando daquilo e pegar esses resumos e de tempo em tempo revisar ele. Os métodos que melhores funcionam, em inglês eles chamam de active call, né? Que é a questão ou o exercício ou a questão de um concurso ou de um vestibular anteriores, né? São métodos que funcionam muito melhor. A retenção é muito grande de pessoas que são expostas a esse tipo de informação, por isso que eu sempre bato na tecla. Faça centenas, milhares de questões de concursos, de vestibular, faça muitas e muitas questões, porque é um dos métodos que sinaliza para o seu cérebro. Essa informação é importante, ele bota bandeiras vermelhas enormes. Guarde isso, essa informação é importante. Claro, uma questão de um estudo por meio de questões e exercício ativo. Não é você só fazer, acertei, errei. Não, é você voltar na teoria, repensar aquilo, sempre estar processando, sempre estar revisando aquela informação. Outro método muito bom é a revisão, que é de tanto em tanto tempo você repensar, e claro, uma revisão inteligente. Não é uma revisão que você pega e lê o seu resumo. Não, isso é uma revisão passiva. Você precisa de uma revisão ativa, que é o quê? Olha, vou revisar hoje de português crase, eu sempre uso esse exemplo, né? Em vez de pegar e ver as regras de crase, não, tente lembrar quais são as regras que eu lembro, é essa. Ah, não lembrei de quais, aí você volta na teoria, entendeu? Olha, eu vou estudar, sei lá, direito. O que eu lembro dessa lei aqui? Olha, eu não lembro. Ou história, vamos pegar um exemplo. Ou história, o que eu lembro do descobrimento do Brasil? Olha, eu lembro isso, aquilo outro. Vá fazendo a informação, trazendo à sua memória aquela informação antes de ler o seu resumo ou ler o seu mapa mental. Tente pensar antes de fazer. Então isso é muito importante, a questão de forma ativa e a revisão de forma ativa. E agora algumas informações importantes para você. Lembra que eu falei que o cérebro precisa achar a caixinha para botar a informação lá. E para botar a informação lá ele tem que dizer, eu entendo disso, eu preciso disso. Por isso é importante você não pular aquilo que não entende. Muita gente não entende determinados assuntos e pula, toca para frente. Não. Hoje você tem Google, você tem YouTube, bote aquilo no YouTube, se não está explicado na apostila. O que é? Vamos dizer que você está lá estudando e fala em lei complementar. O que é lei complementar? Aí bota aí no Google, em 5 segundos você vai entender. Aí você vai achar uma caixinha correta ou construir uma caixinha correta e aí conseguir tocar para frente essa informação. E é sempre importante tentar lembrar o porquê você está fazendo aquilo. Às vezes tu dá uma tarefa difícil. Então antes de começar a sua sessão de estudo, lembre, olha, eu estou estudando isso, mas é porque eu quero uma vida melhor, eu quero tranquilidade, eu quero estabilidade, eu quero segurança. Resumindo tudo que eu falei aqui, você precisa mudar a maneira que você estuda. Não é lendo e relendo, sentado passivamente em frente a uma videoaula que você vai conseguir fazer isso. É assumindo, colaborando e participando do seu aprendizado de forma ativa. Seja anotando enquanto o professor fala, seja fazendo questões de concursos anteriores, seja participando das suas revisões, trazendo à memória informação antes de estudar, se preparando antes de ir para a aula para já saber de antemão o que o professor vai falar. Dessa forma você vai ver que o céu é um limite, você vai conseguir ser aprovado em qualquer concurso vestibular ou qualquer prova. Essa informação eu tenho certeza que foi muito boa para você, espero que você coloque em prática
E se gostou, coloque aqui, dá um valeu no vídeo, compartilhe com os amigos, sei lá, o que precisar, coloque aí nos comentários e dá um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal, o que precisar pode contar comigo. Valeu e sucesso!